A noite estava escura. Fazia-se um silêncio sinistro no desfiladeiro. John correu entre as rochas e sentiu o perigo atrás de si. Os formidáveis demônios da Fortaleza das Trevas estavam muito próximos. Os guardas receberam ordens para matar o fugitivo a qualquer custo. O personagem principal percebeu que não conseguiria escapar à perseguição e decidiu lutar. Os assassinos cercaram a vítima por todos os lados, esperando uma vitória fácil. Havia muitos bandidos. O mais velho da Aliança Celestial de Demônios e Assassinos sabia contra quem estava a enviar os seus fiéis servos. Espadas e machados brilhavam de todo o lado. John lutou com todas as suas forças, percebendo que a sua tão esperada liberdade estava em jogo. Os demônios não sabiam de onde vinha a enorme energia do fugitivo. A personagem principal percebeu que não conseguiria enfrentar centenas de militantes com a ajuda de uma espada. Precisava de acertar em todos de uma vez. Isto só poderia ser feito por uma técnica que demorou vários meses a estudar. Era um feixe de fogo contínuo. O lutador assistiu do ponto de vista de um pássaro enquanto os seus inimigos caíam mortos, derrotados pelo poder mágico. A maioria dos atacantes foi neutralizada. Os demônios mortos foram substituídos por novas e novas forças. O fugitivo reuniu toda a sua energia. A sua espada voou como um pássaro, atingindo o inimigo. As forças foram novamente desiguais. Os 100 guardas seguintes estavam muito próximos. Apenas puderam ser detidos por uma parede de luz ardente, da qual a personagem principal aproveitou. A vitória teve um preço difícil. João ficou gravemente ferido e rapidamente tentou abandonar o campo de batalha, percebendo que se tratava de uma trégua temporária. Cada passo estava a tornar-se cada vez mais difícil. O personagem principal estava exausto, mas precisava de seguir em frente. Pouco restava de um lugar secreto onde alguém se pudesse esconder e recuperar. Uma pequena cabana com mantimentos de comida e água tinha sido preparada há muito tempo e aguardava o seu dono. Ninguém sabia deste canto. Uma sombra brilhou sobre a cabeça do fugitivo. Novamente havia uma batalha pela frente. Desta vez havia apenas um inimigo. Mas John percebeu imediatamente que este era um adversário forte. Provavelmente era do mais alto escalão de segurança. O palpite estava correto. À frente da personagem principal estava um lutador com um nível de proteção contra magia. Reunindo a energia interna restante, o fugitivo atacou primeiro. O demônio não teve tempo de bloquear e foi atingido no local, mas um novo movimento foi sentido atrás dele. A rainha demônio Glória assistiu à batalha de lado. A beleza era doce e irradiava correntes de energia. Mas John sabia que por detrás do rosto angelical se escondia a bruxa mais insidiosa e malvada. O personagem principal preparou a sua espada. Sabia que não devia relaxar. Glória não escondeu as suas intenções. Prometeu ajuda ao seu conhecido de longa data em troca do ensino da técnica mágica AOS Guerreiros dos Monges Caro. O ensino combinava várias técnicas, incluindo técnicas de magia e poder, que ainda não tinham igual. John conseguiu dominar várias técnicas básicas. A senhora prometeu esconder o fugitivo e curar-lhe as feridas. A rainha demônio sabia que nenhum dos amantes da liberdade poderia realizar o seu sonho, uma vez que um verme mortal foi implantado no corpo de todos os que se tornaram uma arma militar da Fortaleza das Trevas da Aliança, destruindo todos os que expressassem pensamentos sobre escapar ou quisessem carregá-lo lá. John tentou ganhar tempo, compreendeu que uma briga era inevitável. O fugitivo não revelou o segredo de que o parasita que tinha dentro de si já tinha sido destruído. A bruxa tentou seduzir a sua rival, mas a personagem principal já conhecia todos os seus truques. A luta foi feroz. As energias da luz e das trevas uniram-se. A falta de força após batalhas desiguais e lesões não dava qualquer hipótese de sucesso. O lutador resistiu até ao fim. Era o melhor assassino da fortaleza, por isso foram enviadas inúmeras tropas demoníacas atrás dele, mas a morte foi mais forte. As mãos da rainha monstro brilharam com uma velocidade incrível e feriram instantaneamente. Outra sombra brilhou nas proximidades. A última coisa que a personagem principal viu foi a espada do mais velho, a cortar os seus membros. John ficou sem pernas e braços. Os pensamentos do fugitivo eram sobre um sonho não realizado. Apenas queria viver numa aldeia comum, admirar as flores e desfrutar do pôr do sol. O seu pedido silencioso para recomeçar esta vida voou do seu corpo juntamente com a sua alma. Finalmente, a bruxa cortou a cabeça do lutador rebelde. Fez-se silêncio, apenas o canto dos pássaros perturbava a paz.
Um jovem estava deitado na cama com os olhos fechados numa casinha acolhedora numa pequena aldeia e mal respirava. Acontecimentos, batalhas, rostos de alguém passaram-me pela cabeça. 2 jovens combatentes sentaram-se perto de uma montanha de cadáveres e conversaram. Um sonhava com erva verde e flores silvestres, liberdade sem assassinato e violência. O segundo rapaz pediu para o levar consigo para um país desconhecido. De repente, o primeiro jovem caiu morto, com sangue a escorrer-lhe da boca. Um amigo, e este era o jovem John, tentou salvar o seu companheiro, mas o comandante da guarda apareceu e avisou que o verme da morte mata todos os que pronunciam a palavra liberdade. O jovem inconsciente gritou de horror e voltou a si. Olhando em redor, o personagem principal viu uma pequena sala com janelas iluminadas, sem perceber onde estava. Uma menina entrou em casa com um tabuleiro nas mãos. O jovem pegou num objeto fino e colocou-o na garganta da empregada assustada, tentando descobrir quem a enviou e com que propósito. O reflexo no espelho mostrava um rapaz jovem e magro, com um olhar assustado e uma pele decrépita no corpo. John não conseguia acreditar no que via. 2 homens entraram na casa. Pelas roupas era claro que um deles era médico. Começou a examinar a personagem principal e deixou infusões para a recuperação completa, que deveriam ser tomadas diariamente. O homem mais velho cuidava e observava atentamente o rapaz. No mesmo dia, o curandeiro relatou ao seu mestre, o 4º herdeiro do trono rei e discípulo do governante, sobre a condição do jovem, que, como se viu, era o 3º em estatuto, dizendo que tinha perdido completamente a sua força após um coma de 3 meses. As ervas deixadas para trás deveriam matar o corpo enfraquecido. Ao mesmo tempo, o chefe da guarda do estado, Jackson, falou com o Supremo Overlord Sullivan sobre a condição do 3º herdeiro ao trono, notando a presença de músculos fracos e lapsos de memória. A conversa de 2 desconhecidos no pátio de uma casa vizinha não ajudou a personagem principal a esclarecer a situação. John usou seu antigo método de monitorização secreta e observou as pessoas que passavam, ouvindo as suas conversas. A personagem principal percebeu que a reencarnação tinha ocorrido. Ganhou uma segunda vida num novo corpo num lugar desconhecido. Tudo tinha de ser resolvido. A primeira prioridade era reparar o seu corpo magro e flácido, e John iniciou sessões de recuperação. A magia de reabastecer energia mais do que uma vez ajudou o velho lutador após batalhas exaustivas. Os curandeiros visitavam o jovem mestre quase todos os dias, maravilhados com a sua rápida recuperação. Houve uma conversa animada numa das casas. O 4º cavalheiro não compreendia por que é que o seu adversário, que de repente saiu do coma, estava a ganhar força apesar de tomar decocções de ervas especiais. O John treinou diariamente. A elasticidade muscular e os reflexos foram regressando gradualmente. As aulas não foram em vão. O jovem voltou a sentir-se em forma para lutar. Certa manhã, um jovem ouviu discursos indignados do lado de fora da porta, e um estranho entrou em casa. A criada segurava-lhe o rosto, tinha lágrimas no rosto. Uma rapariga chamada Stephanie, na presença dos seus guardas, que impediram a fuga de John, exigiu que o acordo fosse assinado. O jovem mestre prometeu ouvir a beldade e pediu para se ausentar um pouco, mencionando uma muda de roupa, ao mesmo tempo que tentava descobrir pela jovem Emily quem era a sua convidada. Ao regressar, a personagem principal ouviu as reivindicações da irmã mais nova de Ray. O contrato estabelecia que a rapariga estava envolvida no cuidado e tratamento do 3º cavalheiro e exigia uma grande quantia em dinheiro para o fazer. O John concordou em assinar o documento sob determinadas condições. A personagem principal disse a Stephanie que deveria relatar a situação ao mestre e chamou o guarda. A menina assustada não teve outra alternativa senão destruir o acordo pelas suas próprias mãos. Compreendeu que o governante não aprovaria as suas ações secretas e castigaria toda a família. Jackson relatou ao seu mestre o pedido do 3º para o visitar. Concluído o exame, o médico constatou a recuperação total do jovem. John estava a sentir-se confortável no seu novo corpo, mas não conseguia compreender por que é que a sua segunda vida o uniu novamente a OS Demônios, cujo governante supremo era o misterioso Sullivan. Um belo dia, foi recebida a permissão para receber e John partiu. O encontro foi marcado no Templo da Justiça, situado à beira da falésia mais alta. Parecia que passos intermináveis levavam diretamente para o céu. As sombras dos guardas brilharam de todos os lados. Finalmente, a subida foi concluída,
O chefe da guarda e o seu acompanhante permaneceram à espera no exterior. A enorme porta com os símbolos do poder abriu-se e John entrou. A personagem principal foi recebida por um prado florido. O sol brilhava intensamente. Corços e lebres corriam ao longe. Esta era uma foto do seu antigo sonho. O caminho levava diretamente a um pequeno templo solitário. O Lorde Demônio já estava à espera do convidado. John reparou que as suas pernas pareciam carregá-lo sozinhas. Jackson ficou à entrada a pensar. Apenas 2 pessoas entraram por esta porta. Uma ficou ali para sempre. O jovem era o terceiro visitante. Ninguém sabia que destino o aguardava. O personagem principal cumprimentou respeitosamente o seu mestre. Sullivan era muito mais alto do que todos os outros e parecia cansado. Os homens beberam chá e começaram a conversar. O comandante supremo indagou sobre o motivo do encontro. Sob o olhar ameaçador, o jovem ficou confuso e não conseguiu pronunciar uma palavra. Muitos pensamentos passaram pela cabeça da personagem principal e pediu permissão para sair para a natureza. Pelo menos temporariamente, o Lorde Demônio prometeu informar sobre a sua decisão mais tarde. O primeiro guarda, que estava à porta sombria do Templo da Justiça, ficou surpreendido ao ver o terceiro cavalheiro a sair. O governante estava pensativo. Algo o alarmava no jovem. A única testemunha dos pensamentos em voz alta foi uma cobra venenosa sentada numa jaula, que foi capturada pela sua semelhança com um dragão. O pedido do jovem foi atendido, foi enviado para a floresta de bambu. Foi apenas um choque, nada parecido com a natureza e a liberdade. Como guarda e criado, John foi designado como criado-chefe do destacamento de juízes, Bob, que esteve repetidamente neste lugar perigoso em missões. Durante 2 dias, o jovem sentou-se entre os contínuos matagais de grossos bambus. A luz do sol praticamente não penetrava através das enormes árvores. Percebendo que só ele próprio poderia sair da floresta, a personagem principal começou a treinar a sua capacidade de restaurar as forças. As sessões foram um sucesso. Os cabelos escurecidos indicaram que o nível de energia tinha voltado ao nível original, que era antes do coma. Foi necessário continuar as aulas. Passados alguns dias, John já conseguia sentir o inimigo à distância, ver e ouvir ao nível dos animais mais sensíveis. O jovem enviou o seu guarda-costas para a biblioteca, ordenou que lhe trouxessem livros de texto com técnicas mágicas e feitiços. O guarda procurou o guarda principal em busca de ajuda. O pedido do rapaz intrigou os dois. Jackson permitiu-nos levar livros com os ensinamentos mais simples. O Bob recebeu a preciosa chave e dirigiu-se ao repositório de conhecimento. O protagonista ficou horrorizado com a quantidade de volumes e começou a estudar, mandando o seu guarda-costas IR buscar equipamento de proteção, uma vez que não havia armas em casa. À noite, tendo decidido fazer uma pausa nos livros de texto, John saiu para o quintal e ouviu sons estranhos e altos a voar na sua direção. Como não havia nada à mão, o jovem teve de lutar com estacas de bambu da cerca. Foi muito difícil romper o escudo de penas. O monstro não desistiu. Ao ouvir os sons de uma luta e o cheiro a sangue, o guarda que regressava de uma missão apressou-se a ajudar. O terceiro cavalheiro tratou sozinho do enorme pássaro e exigiu uma explicação a Bob. O guarda-costas esteve várias vezes na floresta de bambu. Nem todos os enviados para esta casa sobreviveram, e a vedação, construída em 3 filas como proteção, não o salvou dos ataques de terríveis monstros em forma de animal. Havia várias plantas valiosas na floresta, das quais se faziam remédios e decocções para todas as doenças, e para restaurar o corpo, pelo que uma vez por ano vinha aqui um destacamento recolher a poção. John retomou os seus livros com renovado vigor. Era impossível estudar toda a magia, pelo que a personagem principal decidiu combinar os 2 ensinamentos, incluindo toda a experiência anterior acumulada em técnicas de combate. A energia explodiu com uma força poderosa. A experiência foi um sucesso. De manhã, o personagem principal foi à floresta testar novas habilidades. Os monstros não tardaram a chegar. Um bando de lobisomens peludos atacou o estranho. O jovem conseguiu derrotar os demônios. Estava na hora de regressar à casa. O chefe da guarda estava ciente de cada passo do terceiro mestre e relatava constantemente ao seu mestre a sua vida no exílio. John não teve tempo de chegar a um lugar seguro. Uma grande e assustadora fera com presas e chifres apareceu à frente de Bob, que correu para ajudar o seu dono, mas não teve tempo. A colisão foi forte. A personagem principal voou e caiu no chão, com o braço direito partido. A fera, uma mistura de cavalo e tigre, avançou sobre o jovem,
que perdera a capacidade de ripostar com a espada. O guarda-costas distraiu o monstro com um grito forte e começou a fugir de casa. O monstro perseguiu Bob. A distância entre eles estava a diminuir. O experiente guarda calculou corretamente e o animal acabou numa cova camuflada com afiadas estacas de bambu. O homem correu em direção ao mestre até que o demônio seguinte apareceu. Passaram vários dias. A mão curou quase imediatamente. O poder da floresta secreta foi incrível. O corpo foi restaurado e fortalecido por si só. Durante a sua próxima viagem à floresta, João matou a fera. As aulas sobre como trabalhar com energia interna continuaram regularmente. Os dois jovens repararam que os seus músculos aumentaram várias vezes. John explicou ao companheiro que dentro de 2 meses deveriam encontrar o coração da floresta e sair do matagal para não serem despedaçados. Mesmo no centro deveria estar a crescer o bambu, que tinha um poder especial. Precisava de ser descascado e espremido para obter o próximo nível de energia. Durante as incursões pela floresta, o jovem recolhia ervas raras para preparar uma poção. Bob disse que só aqui se encontra uma planta que relaxa o corpo após uma batalha tensa e bloqueia parte do cérebro. João percebeu que a decocção que o médico lhe receitou não deveria repor o seu estado, mas sim matá-lo. Por isso, queriam ver-se livres dele. Enquanto a personagem principal lutava na floresta de bambu, o quarto cavalheiro questionava o seu servo e engendrava novas conspirações contra o seu principal concorrente. O plano estava pronto. Era necessário o apoio de pessoas influentes. Chegou o dia da saída final para a floresta. Bob tentou dissuadir o senhor, mas não houve tempo para hesitar. O guarda-costas ofereceu-se para acompanhar John, que permitiu que fossem juntos apenas até a fronteira do perigoso centro. Foi necessário circular pelo bosque de forma rápida e despercebida. Os sócios chegaram a um estranho cemitério de monstros animais. O cheiro era terrível. De repente, apareceu uma brisa, e o protagonista ordenou ao guarda-costas que ficasse. O fluxo do vento mágico intensificou-se e tornou-se cada vez mais difícil caminhar. John mal conseguia manter-se de pé, mas tentou seguir em frente. Para desligar a influência da magia e aplicar poderes adicionais, uma poção pré-preparada foi útil. O personagem principal bebeu uma decocção milagrosa. As rajadas de vento desapareceram e o jovem seguiu em frente, movendo-se sob a forma de um fantasma silencioso, capacidade que lhe foi útil na sua vida passada. Tropeçando numa pedra, o infeliz fantasma caiu no chão. John não estava à espera. Ajoelhou-se e olhou em volta. A atenção da personagem principal foi atraída por um pequeno animal enrolado numa bola e a ressonar pacificamente. A vontade de acariciar a raposa era muita, mas o jovem decidiu fazê-lo no regresso. O precioso bambu mágico estava próximo. A energia das árvores carregou tudo à sua volta. Vendo um pequeno rebento, John decidiu usá-lo como fonte de poder. As raízes estavam firmes no chão e não queriam ceder. Infelizmente, não havia elixir mágico no embrião de bambu. A alimentação estava apenas nas plantas adultas. Foi preciso derrubar a árvore, mas a espada apenas arranhou a casca. Tive de usar a força de um golpe cortante, após o qual o bambu colapsou como se tivesse sido cortado. John olhou confuso para o tronco grosso. Um bebê laranja apareceu silenciosamente nas proximidades. O personagem principal lembrou-se do aviso do seu guarda de que numa floresta perigosa, o animal mais pequeno poderia tornar-se um monstro terrível. Mas os olhos da raposinha eram tão grandes e gentis que a sua mão se estendeu para acariciar o pequenino fofinho. O animal agarrou os dedos de John com dentes afiados. O Bob aproximou-se e ficou surpreendido como o senhor conseguiu derrubar uma árvore grossa. Era impossível carregar o enorme baú, por isso John decidiu limpá-lo no local. Antes que os parceiros tivessem tempo de beber o cobiçado sumo, ouviram-se sons comoventes. Os demônios bestiais avançavam de todos os lados, o seu número aumentando a cada minuto. A personagem principal apanhou o bebê ruivo do chão e atirou-o para o guarda-costas, ordenando-lhe que corresse para dentro de casa em busca de proteção. Ninguém sabia que o grande Lorde Demônio poderia estar de olho no terceiro contendor. Sullivan, estando a milhares de quilômetros dos matagais de bambu, conhecia cada movimento de um dos herdeiros do trono. Os olhos da pequena raposa observaram John até que este desapareceu de vista. Estes eram os olhos de um governante a avaliar as ações de um dos seus futuros sucessores. Os monstros atacaram de todos os lados. O seu número não diminuiu. John era forte e impiedoso. O sumo de bambu já começava a fazer efeito. Para vencer, a personagem principal teve de utilizar todos os ensinamentos mágicos que tinha estudado. As técnicas anteriores também foram úteis. Não restava nenhum animal vivo por ali.
e o João foi procurar o caminho para a casa protetora. Não se lembrava da estrada. Por momentos houve um silêncio suspeito, e a sensação intensificada do protagonista sugeriu que havia perigo por detrás dele. A pitão gigante com o corpo dividido atacou primeiro, mas o jovem estava pronto para atacar. A cobra acabou por ser mais rápida e envolveu o seu poderoso corpo comprido nos braços do protagonista. Como uma corda, a espada de aço derreteu-se na sua boca como plasticina. John viu diante dos seus olhos um dente venenoso e uma língua comprida, que um segundo depois foram substituídas pela ponta de uma lâmina. O fiel guarda-costas não podia esperar pelo companheiro, e sem seguir a ordem foi procurá-lo. Sua aparência revelou-se muito oportuna. O monstro estava morto. Bob ajudou o seu novo amigo a levantar-se. Os demônios em pele de animal tornaram-se novamente ativos e cercaram os lutadores. A batalha foi desigual, o número de monstros não diminuiu e não havia onde esperar por ajuda. A muralha de luz ígnea, que salvou John dos guardas da fortaleza na sua vida anterior, ajudou novamente a destruir os monstros que se aproximavam. As forças do protagonista estavam a esgotar-se. O guarda-costas tentava apoiá-lo. Os jovens não tinham oportunidade de escapar. Os demônios, prontos para atacar e despedaçar os guerreiros, congelaram subitamente. A raposinha colocou-se à frente dos seus salvadores e parecia hipnotizar os inimigos. Um relâmpago iluminou o coração da terrível floresta de bambu. John acordou com algo molhado na cara e viu um bebê ruivo a lamber-lhe a bochecha. Um guarda-costas ileso deitado na relva ali perto. O sol brilhava e os pássaros cantavam. Todos os predadores tinham desaparecido. Os grandes olhos do animal olhavam com devoção para a personagem principal. A capital da antiga Balaban preparava-se para o feriado anual e recebia convidados de todo o império e dos países vizinhos. O templo principal do grande Lorde Demônio foi visitado por familiares e organizadores do evento. Os preparativos finais estavam a ser feitos. Sullivan ouviu relatos e deu instruções. Jackson era o principal assistente do mestre. Este preparou um plano e esperou por novas instruções. O primeiro mestre e herdeiro do trono estava ausente. O governante cumprimentou o segundo e elogiou-o pelo seu sucesso no domínio dos ensinamentos mágicos. Greg agradeceu ao professor e prometeu continuar as aulas. Ray foi o próximo, juntamente com todos os membros da família presentes, instruído para dominar a teoria da magia. Quinto, Kate também recebeu elogios do seu senhor pelo seu sucesso nas habilidades de combate, apesar de ser uma rapariga. A pequena Roxy ficou em sexto lugar e teve muitos problemas devido à sua saúde debilitada e falta de interesse em treinar. A menina ficou assustada e prometeu melhorar. John apareceu junto ao portão e caminhou rapidamente até ao centro do salão, cumprimentando o seu mestre. Sullivan não via a personagem principal há vários meses e notou como amadureceu e brilhou com uma energia poderosa. O jovem recebeu elogios especiais. O governante apreciou o espírito forte e as capacidades de luta de todos. O chefe de família convidou o terceiro candidato a acompanhá-lo, dispensando os outros para se prepararem para a celebração. Na praça central, Jackson conheceu o mestre em educação, Patrícia, responsável pelas finanças do império, e ficou intrigado com as despesas das férias. Pessoas próximas dele discutiram a aparição de um terceiro aluno, que estava ótimo, embora recentemente, segundo os rumores, estivesse em coma prolongado. A tagarelice irritou Ray. Ele estava a preparar o próximo plano para destruir o seu adversário. Sullivan e John desceram até ao lago. No miradouro sobre a água, ninguém podia interferir com a sua privacidade. O grande Lorde Demônio expressou admiração pelo novo nível que o jovem tinha alcançado na floresta de bambu. A personagem principal ficou surpreendida como o mestre conseguiu descobrir a sua habilidade. Como recompensa, João recebeu uma garrafa com o elixir divino dos poderes celestiais, que era considerada uma bebida do mais elevado, e permissão para regressar a casa. Viajantes cansados voltaram. Ao ver o presente, Bob ficou encantado por só ter ouvido falar da sua existência e nunca a ter experimentado. O personagem principal aproximou-se da sua casa após 9 meses de ausência e percebeu que sentia a sua falta. Uma raposinha encontrou o dono à soleira da porta. John entrou no pátio com o animal nos braços. Aproximando-se da porta, o jovem sentiu uma força negra que cheirava ao seu concorrente e ficou cauteloso. A fiel serva encontrou o seu senhor com lágrimas de alegria e apressou-se a preparar o jantar e água para se lavar. Pela primeira vez em muitos meses, a personagem principal pôde relaxar. John ficou ali deitado e lembrou-se do olhar com que Ray o despediu quando o viu no templo principal.
Foi um lampejo de ódio e raiva. Era noite. Havia silêncio na casa. Não havia necessidade de esperar que os monstros atacassem e podia-se descansar em paz. O quarto senhor também não dormiu, discutindo a notícia com o seu fiel criado. O médico ficou surpreendido porque o seu amo chamou os assassinos para longe do quintal, pois estava tudo pronto para a tentativa de assassinato. Ray não soube explicar o motivo. Quando viu John durante o dia, percebeu que tinha mudado muito e decidiu adiar o assassinato. Bob, que veio jantar, não podia acreditar que tanta comida deliciosa lhes pertencia. Também havia bebidas suficientes, e a companhia sentou-se à mesa. Emily recebeu ordem para se sentar à mesa e comer com todos. Os sócios começaram a conversar. John estava interessado na estrutura suprema do Império e na oportunidade de conhecer pessoas influentes numa vida passada. Era um solitário, e agora queria apoio atrás de si. O fiel guarda-costas reparou apenas em 2 pessoas do Estado que tinham acesso a todas as ligações. Estas eram o general da estratégia, que não era realista ver, estava sempre ocupado, e o mestre da educação. Ray lembrou-se também de Patrícia, que também queria a ajuda de um representante de um poder superior. O criado deveria convidar uma nobre senhora para jantar. Era de manhã cedo. Emily ficou surpreendida por o seu mestre já estar de pé e a treinar ativamente. Reparou o quão maduro ele se tinha tornado. Bob trouxe uma espada ao seu amigo como presente para substituir a que estava danificada por uma terrível cobra. O mestre aceitou o convite de Ray. Ela interessou-se pelo que o jovem mestre lhe iria oferecer. Avisou que, dado o seu estatuto, manteve a neutralidade e não participou no confronto entre os alunos do mestre. Mas o quarto conhecia o lado fraco do convidado. Patrícia ficou surpreendida com o conhecimento do mestre sobre os seus assuntos pessoais e foi obrigada a concordar. O jovem pediu ajuda na transmissão diária de informações à criada do terceiro aluno sobre todas as suas palavras e planos, mas a celebração do acordo foi impedida por um pedido. João, com uma raposinha ao ombro e um jarro de vinho, passou facilmente pelos guardas e cumprimentou os presentes. A personagem principal ofereceu ajuda ao chefe da educação. Ele percebeu que a nobre senhora tinha um ente querido doente e ela precisava realmente do item raro que o quarto candidato lhe prometeu para o seu tratamento. Mas as propriedades curativas da poção eram muito exageradas. John convidou o mestre para ir à sua casa continuar o jantar. Ray ficou indignado e amaldiçoou o seu inimigo. Patrícia e a personagem principal saíram do restaurante. O jovem recusou qualquer pagamento e escreveu diagramas de decocções e exercícios físicos com a ajuda dos quais recuperou de um longo coma provocado por uma perda total de energia. Sabia agora quem o tinha enviado para este estado. O proprietário avisou Emily que iria chegar atrasado. Ao ouvir uma batida no portão, a empregada correu alegremente para abrir as portas. No limiar estava o médico de Ray, que aproveitou a ausência do mestre, e os agressores decidiram organizar de forma independente a recepção da informação, uma vez que o mestre se recusou a atender ao pedido de vigilância do quarto. O criado agarrou a menina e levou-a para o celeiro. Mostrou à criança um escaravelho que come o corpo por dentro, se o antídoto não for tomado a tempo, e a pessoa morre em terrível agonia. O vilão colocou o inseto à força na boca de Emily e ordenou-lhe que se apresentasse diariamente ao seu dono, prometendo dar-lhe medicamentos em troca. Passaram várias semanas e Patrícia visitou John. Ficou satisfeita com os resultados. O curso de reabilitação começou com sucesso e a socialite ofereceu ajuda ao Salvador. A personagem principal conhecia a decência e a inteligência do mestre em educação. Tomava notas sobre todas as questões financeiras do Império, bem como sobre as relações entre representantes de diversos serviços e departamentos. A senhora agradecida entregou os seus manuscritos a amigos. O jovem sentou-se para estudar os volumes e ficou muito surpreendido com a quantidade de informação até então desconhecida. Ao saber que existe um destacamento especial de lutadores que não obedece a ninguém, e ao avisar a criada que se vai ausentar vários dias, a personagem principal foi ao encontro. O guarda avisou o seu chefe que tinha chegado um terceiro cavalheiro, e não encontrando o amigo, dirigiu-se sozinho para o acampamento dos bandidos. O gangue assassino do Javali não fazia parte de nenhum clã e agia apenas sob as instruções da sua comandante, a forte e destemida Kate, que perdeu o olho esquerdo numa das batalhas que não tinha igual nem entre os homens. Uma noite, os lutadores foram a uma taberna para celebrar mais uma vitória.
A personagem principal, e foi ele, propôs negociações ao comandante, citando as informações disponíveis, e acusou Kate de conspirar com o quarto cavalheiro, pelo que foi recebido um avultado suborno. John ofereceu-se para se entregar à justiça, mas a rapariga negou tudo. Os militantes estavam sentados em mesas próximas. A comandante estava cansada do cavalheiro intrusivo e decidiu terminar o conflito à força. A energia de um poderoso golpe envolveu o seu corpo com uma parede. A personagem principal não esperava o ataque e voou para a parede. A chefe foi apoiada por todo o elenco. Levantando-se, John não demorou muito a responder e respondeu com um raio. Kate foi carregada por vários metros. As paredes da taberna desabaram, mesas e cadeiras voaram. A luta continuou. O comandante quase matou uma cria de raposa que apareceu de repente na linha de batalha, irritando completamente o jovem. Bob ouviu sons de luta e correu para ajudar o seu parceiro. O chefe dos guardas, que já tinha visto muito, sabia da invencibilidade do javali e do seu chefe, mas a imagem que os seus olhos encontraram chocou-o. John ficou ali ileso. A batalha entre a magia e os fluxos de energia continuou. A personagem principal ofereceu-se repetidamente para desistir, mas a rapariga não perdeu a esperança de vitória. A vantagem estava do lado do mestre. A líder do esquadrão usou a sua principal arma mágica, a onda azul, mas o inimigo resistiu. John percebeu que a rapariga desesperada iria lutar até ao fim e ficou zangado por ser necessário terminar a luta. O personagem principal decidiu aumentar o poder. O voo do dragão derrotou finalmente Kate. A equipa de bandidos olhou para o comandante com simpatia. A menina ferida deitou-se nas rochas e percebeu que a sua morte estava muito próxima. Lembrei-me da minha infância distante, quando uma menina foi enviada para um destacamento para aprender artes marciais para se proteger. A criança cresceu, Kate já tinha aprendido muito, vivia um dia de cada vez, percebendo que podia ser morta da mesma forma que matou os outros. A força e a coragem ajudaram a corajosa e valente rapariga a derrotar o líder do esquadrão e a ocupar o seu lugar. Desde então tem defendido firmemente os seus subordinados. Decidindo que ainda não estava preparada para morrer, o chefe militante pegou na sua arma favorita. Os fluxos de energia corriam como um remoinho em direção a John, que estava calmo. A mão da parede de aço parou a barragem. A exausta líder dos assassinos mal conseguia manter-se de pé. A personagem principal recebeu apenas pequenas queimaduras nas mãos. A rapariga admitiu a derrota, mas tentou manter-se orgulhosa e independente. John tentou acabar com o seu inimigo, mas o olhar dela era irresistível. Derrotada, Kate ainda tentou defender-se e defender o seu esquadrão. O jovem percebeu que não podia matar. As suas mãos caíram sozinhas. O terceiro senhor deu dinheiro ao dono da taberna para restaurar as instalações destruídas. John ordenou-lhe que não aceitasse esta quantia do pobre comerciante e foi para casa. O comandante e o seu esquadrão permaneceram perto das muralhas partidas. O trio, incluindo o animal e Bob, estava com pressa para jantar tarde. A menina cuidou do seu vencedor. Era noite profunda, mas as velas estavam acesas em casa de Ray. O quarto cavalheiro já sabia do encontro do inimigo com o chefe de esquadra. O jovem lembrou-se de um acordo pelo qual deu a Kate uma quantia significativa de dinheiro e do qual ninguém poderia saber. Ray imaginou que Patrícia poderia ser a única fonte de informação de John. Os incensos relaxaram o corpo e os pensamentos do vilão, e outro plano de vingança amadureceu na sua cabeça. O quarto aluno era forte em venenos, pelo que decidiu paralisar o inimigo com vapores venenosos, cuja morte seria longa e dolorosa. É por isso que a saúde do bebê da sexta geração de herdeiros estava a deteriorar-se. A criança estava sob constante influência de substâncias tóxicas provenientes dos paus. A arma mortal estava pronta. Era necessário arrumar e atear fogo ao incenso em redor da cama do inimigo adormecido. A pobre Emily recebeu ordens para executar o seu plano sob pena de morte. A rapariga recordou a gentileza e a atitude calorosa do cavalheiro para com ela. A dona e a empregada tentaram inventar uma alcunha para o seu animal de estimação, mas nada lhes veio à cabeça para além de Golden, dada a cor laranja do animal. Bob invadiu inesperadamente a casa do companheiro, dizendo que Kate se tinha rendido à justiça e confessado o atentado contra o terceiro cavalheiro. Os jovens correram juntos para a masmorra. O líder do esquadrão de bandidos estava sentado numa cela, acorrentado às paredes de pedra com algemas e grilhões. John tentou questionar a orgulhosa rapariga, mas ela ficou em silêncio. Aproveitando a sua posição, o terceiro discípulo do governante ordenou à assistente que libertasse o comandante, pois este negou-lhe o ataque.
Ao sair, o personagem principal convidou Kate para o visitar. Em casa, os sócios discutiram os motivos da ação da rapariga. John explicou ao amigo que esta era a única forma de desviar as suspeitas de todo o esquadrão e não suspeitar que ela se juntasse ao acampamento dos inimigos de Ray. Se o chefe de Boar tivesse admitido ter recebido um suborno do quarto-mestre, todo o gangue de militantes teria sido detido. O chefe da guarda dos juízes ficou surpreendido com a sanidade e prudência do amigo. Era muito diferente do homem que Bob conhecia antes do coma. Agora o senhor estava mais sábio, como se tivesse vivido 100 anos. Uma batida à porta interrompeu a conversa. Kate passou para agradecer a John com uma comida deliciosa que ela própria tinha preparado. O comandante falou sobre o conhecimento secreto de Ray e aconselhou-o a ter cuidado, não confiando em ninguém. O quarto aluno perguntou ao criado como estavam as coisas com as varinhas mágicas. O médico percebeu que a menina não foi contra o seu dono e lançou um escaravelho secreto para o seu corpo para ser destruído. A conversa de pessoas com ideias semelhantes na casa da personagem principal durou muito tempo. Bob ainda não acreditou na rapariga e ficou atrás do cavalheiro, pronto para o defender. A noite chegou, era hora do treino noturno. O John convidou os seus amigos para passar a noite. Kate olhou para a técnica desconhecida. Não percebeu por que é que a personagem principal estava a revelar os seus segredos. Bob esteve mais de um mês com o mestre e conhecia o seu raciocínio. Explicou à rapariga que, segundo o terceiro discípulo do governante, as pessoas deviam confiar e ajudar-se umas às outras. O chefe de turma nunca tinha ouvido tal teoria. Ela não sabia o que era bom. Amigos cansados e famintos foram procurar a empregada, que não viam durante todo o dia. Emily deitou-se no chão do quarto e gemeu de dor. John examinou a pobrezinha. Ela dificilmente lhe poderia contar sobre a ordem do quarto-mestre. A personagem principal identificou o inimigo interno da rapariga, que, tal como um verme mortal, mata órgãos. Havia uma necessidade urgente de salvar a criada, e John trouxe-a para a sua casa. O Supremo Overlord chamou o chefe da guarda. Este estava interessado no terceiro aluno, mas Jackson não contou nada de novo. Sullivan era o único que conhecia o segredo da floresta de bambu e não conseguia perceber o que ali se passava e como o jovem tinha sobrevivido. O principal no bosque era um chacal impiedoso e cruel, que deveria capturar a alma do terceiro contendor. O animal tinha um ciclo constante de ciclos de vida e morte. Quando o adulto morreu, apareceu uma pequena cria, e assim sucessivamente, indefinidamente. Foi este animal o mais formidável dono da floresta, que retirou umidade e energia a todos os seres vivos, incluindo as plantas e os monstros. O aparecimento de um bebê significou o início de novas guerras e conflitos. Esta pequena raposa fofa, com orelhas enormes e olhos ingênuos, era o demônio mais terrível de todos os mundos. John recordou todos os métodos de cura da sua vida passada, que o ajudaram repetidamente a curar feridas e a livrar-se do parasita interior no devido tempo. O estado da pequena criada era grave. A personagem principal continuou os rituais mágicos de cura. Finalmente, Emily tossiu e cuspiu o inseto mortal juntamente com o seu sangue. Foi um escaravelho da corrosão que corroeu o interior e a pessoa morreu em agonia e dor. João sabia quem mais uma vez o tentara matar a ele e a pobre criada, que não cumpriu a ordem mortal, sacrificando a sua vida. Neste momento, Kate encontrou incensos no quarto de Emily. A rapariga sabia quais poderiam ser as consequências do seu uso. Ray falou repetidamente sobre as suas experiências. A caixa inteira deveria incapacitar e matar completamente o terceiro cavalheiro. A comandante começou a pensar cada vez mais que gostava de John e estava preocupada com ele. Ray percebeu que a opção de envenenamento não tinha voltado a funcionar e estava a preparar a próxima. O médico sugeriu mudar de tática, preocupado que o seu mestre não tivesse capacidades suficientes para derrotar o inimigo mais forte. Um barulho do lado de fora da porta fez com que os dois vilões se virassem. O portão foi demolido por uma poderosa onda de choque e a poeira dissipou-se. O ameaçador terceiro discípulo levantou-se, com os olhos a brilhar como um raio. John exigiu explicações para todas as tentativas. Ray negou seu envolvimento em todos os problemas do seu concorrente. Furioso, o protagonista deu um soco na cara do adversário. O quarto decidiu que tinha chegado à altura de finalmente lidar com o odiado inimigo, invocando o seu principal poder mágico, uma cobra gigante e venenosa. A batalha entre os dois contendores pelo trono do Senhor Demônio começou. Ray era rápido, mas estava a perder força.
o que John aproveitou. A energia mágica brilhou, a batalha foi renhida. Todos queriam vingança. O personagem principal falhou subitamente um golpe com a mão e sentiu uma dor aguda na lateral do corpo. Ray usou um truque astuto e lançou veneno nas suas garras. A ferida não demoveu John. Estava pronto para se vingar do coma, do tormento da pequena Emily. Ray viu o seu inimigo a transformar-se bem diante dos seus olhos e ficou com medo. A formidável rocha de um concorrente, ardendo de sede de assassinato, aproximava-se do quarto aluno. É difícil dizer quanto tempo duraria a batalha. Uma nuvem escura apareceu no céu. Os guardas negros do Palácio da Justiça voaram para impedir o derramamento de sangue. Os executores da lei tiveram de prender ambos os participantes da batalha e acompanhá-los até ao tribunal. John conseguiu chegar ao médico e retirou o escaravelho mortal. Ray percebeu que estava finalmente a perder o seu fiel servo. O inseto entrou imediatamente na cabeça através do canal auditivo. A morte do traiçoeiro assistente do quarto mestre chegou instantaneamente. O Palácio da Justiça, naquela noite, parecia um campo de batalha. Os interrogatórios de ambos os opositores duraram várias horas. Finalmente, o polícia convidou John para a sala de reconciliação. O personagem principal sentiu uma onda de raiva e viu as sombras de duas pessoas. O idoso estranho e Ray já estavam no corredor. O desconhecido apresentou-se como chefe do Palácio da Justiça. John pediu ao proprietário que tirasse a máscara que os representantes deste destacamento costumavam usar. O pedido surpreendeu Ted. Ninguém tinha sentido a sua dupla aparição nem visto o seu segundo rosto. O chefe da lei e da ordem ordenou às partes em conflito que observassem uma trégua. No Império, 2 departamentos estavam envolvidos na monitorização da ordem e dos processos judiciais. Bob pertencia ao primeiro e era um dos chefes da guarda dos juízes. Ted liderava os guardas negros da justiça, que tinham sempre de usar máscaras. Ray recusou-se a ouvir as exigências, pois considerava-se de estatuto superior, e foi para casa. A conversa dos outros foi curta, mas John conseguiu experimentar a bebida preparada pelo próprio dono do palácio. O sabor era muito agradável, partilhou Ted. A garrafa com o convidado. Os homens despediram-se e o chefe de justiça voltou a sentir algo de familiar na partida do terceiro herdeiro. A noite caiu na cidade, o tempo estava maravilhoso. Havia silêncio por todo o lado. Ray voltou para casa e lembrou-se das instruções ultrajantes do proprietário da sala de aplicação da lei. O som de um galho partido fez o vilão estremecer de medo. O seu inimigo sentou-se na raiz de uma enorme árvore e sorriu. John oferece-se para beber uma bebida nobre e apenas conversar, algo que não faziam desde a infância. Os adversários sentaram-se frente a frente. O personagem principal estava interessado nos planos futuros de Ray. O quarto cavalheiro queria poder e estava pronto para caminhar sobre cadáveres até ele. O mais novo prometeu que continuaria a lutar com o terceiro até a vitória completa. John sugeriu continuar a luta sem testemunhas. Foi uma boa ideia e Ray decidiu lidar com seu concorrente sem testemunhas. Os rivais estavam novamente prontos para a batalha. Para maior segurança, John precisava de derrotar e destruir Ray. O guarda negro relatou ao proprietário que os 2 senhores continuaram a escaramuça sem sair do jardim do juiz. A transformação mágica num monstro com pele de cobra e longas garras venenosas ocorreu instantaneamente. Ray preparou várias surpresas insidiosas para o seu inimigo e antecipou a vitória. Os adversários travaram um combate mortal. A parede de luz ígnea atirou a cobra vários metros para trás. Ray caiu, mas rapidamente voltou ao trabalho enquanto a batalha continuava. John conseguiu manter a vantagem no combate, mas o quarto candidato acabou por se revelar um lutador forte. Os bloqueios do rival pelo poder enfureceram o vilão. Ray abanou a mão para atingir o inimigo, mas John mudou-se instantaneamente para outro lugar. O personagem principal ficou a poucos metros de distância e preparou-se para atacar. Num instante, o jovem estava por perto. Uma poderosa onda de energia interna atingiu Ray mesmo no centro vital. Um golpe forte derrubou o inimigo no chão. A fúria dominou o quarto aluno e a cobra explodiu finalmente. Fluxos venenosos de lava voaram em todas as direções. Ray transformou-se e a cada segundo transformava-se cada vez mais num demônio com língua de cobra. Uma espessa neblina começou a descer do céu, envolvendo tudo em redor. Uma nuvem espessa e sombria aproximava-se cada vez mais da personagem principal. O quarto aluno alertou John que os danos causados pelas longas garras recebidas anteriormente, sob a influência da névoa, atrairiam substâncias tóxicas para si, matando tudo o que estava dentro do corpo.
O personagem principal sentiu que estava a tornar-se mais difícil respirar. As feridas começaram realmente a incomodá-lo mais. Estava na hora de sair da emboscada. A técnica do Anel de Fogo ajudou a personagem principal a destruir a nuvem mortal. De repente, John ouviu uma voz familiar e olhou em redor. Uma Emily soluçante arrastou-se pela relva e implorou por ajuda. O personagem principal correu para a sua empregada e tentou levantá-la. Os olhos da menina brilharam com uma luz mágica. Era uma ilusão de ótica. Aí o bebê transformou-se num raio de luz. O jovem não entendia o que lhe estava a acontecer. A rainha dos demônios caminhou em direção a João e ameaçou-o com violência. A personagem principal viu as suas mãos ensanguentadas e os tocos de pernas caídos na relva e ouviu a voz do mais velho. Ray assistiu com prazer às alucinações do seu adversário e reuniu forças para o lance seguinte. Longos dedos com garras saíram do nevoeiro. Parecia que em breve iriam mergulhar no pescoço da personagem principal. De repente, a névoa desapareceu e a mão do protagonista apertou com força a garganta do demônio cobra, impedindo-o de respirar. Ray não percebeu como é que o seu inimigo conseguiu sair do anel mágico de fumo tão rapidamente. Os competidores estiveram frente a frente e prepararam-se para uma nova luta. John decidiu finalmente derrotar o quarto, invocando a energia de um ataque impiedoso. O dono da cobra também tentou reunir o seu poder. Ambos os adversários partiram para o ataque. Flashes de luz eram visíveis a vários quilômetros de distância. A personagem principal utilizou a magia de aceleração e ataque triplo, aproximando-se instantaneamente do inimigo. O objetivo foi alcançado. Ray ficou gravemente ferido. John não conseguiu desferir um golpe fatal. Um inesperado raio de luz segurou a arma. A personagem principal não conseguiu mover a espada. O chefe do Palácio da Justiça chegou a tempo e evitou o assassinato. A personagem principal lidou facilmente com o bloqueio e dirigiu-se rapidamente ao dono dos guardas mascarados. Ted ficou tenso e preparado para se defender. John voou como uma flecha contra o defensor da lei e da ordem. O escudo mágico funcionou instantaneamente. O personagem principal parou apenas por alguns segundos. O guardião da lei ficou atrás de uma sólida muralha de energia e não viu o inimigo. Tendo relaxado as suas defesas, Ted olhou em redor. O chefe da justiça percebeu que tinha sido enganado, e o ataque foi planeado não contra ele, mas contra o quarto discípulo do governante. Ray não se conseguia mexer. O sangue corria como um rio de uma grande ferida. O chefe de justiça tentou mais uma vez impedir John. O personagem principal decidiu que matar o seu inimigo impiedoso seria um castigo fácil para ele. O terceiro aluno bloqueou a energia do concorrente após o que a pessoa entrou em coma. Como Ray fez com ele uma vez, apenas alguns conseguem regressar de tal estado. O quarto cavalheiro já não era perigoso para a personagem principal. A vingança foi cumprida. Ray ficou indefeso na relva. O chefe do tribunal convocou um destacamento para escoltar o terceiro cavalheiro detido. Os guardas negros da justiça chegaram imediatamente. O personagem principal levantou as mãos, indicando que não iria resistir, e rendeu-se. Ted visitou o terceiro discípulo do mestre na cela onde este estava acorrentado. John rasgou facilmente o metal supertitânio, mostrando ao dono da sala de aplicação da lei que as algemas eram uma homenagem e não uma admissão de culpa, o que ele não sentia, uma vez que ele próprio tinha sido repetidamente sujeito a atentados contra a sua vida e saúde por Ray. A personagem principal considerou a sua detenção ilegal, uma vez que não houve qualquer depoimento por parte do arguido, e despediu-se de Ted. John correu para casa. O chefe do palácio avisou finalmente que estaria sob constante vigilância e controlo da lei e da ordem. Novamente, um cheiro distante e familiar envolveu o guarda que permanecia na masmorra. Não se conseguia lembrar de onde vinham estas sensações. Ted pensou, mas sem sucesso. Algo bloqueou os seus pensamentos do passado. Os amigos conheceram a personagem principal e foram todos juntos celebrar a vitória para visitar o Bob. John falou sobre a sua batalha com Ray enquanto devorava prato após prato de deliciosa comida caseira. O personagem principal agradeceu às pessoas que pensam como tu pelo seu apoio e ajuda. O terceiro senhor agradeceu ao guarda-costas e companheiro os poucos meses que passaram juntos na floresta de bambu, o que ensinou muito a OS2. Mas Bob tinha responsabilidades no trabalho. Por isso, John lembrou-o que tinha de voltar ao trabalho. Kate também recebeu palavras de agradecimento, mas também teve de regressar ao destacamento, que já aguardava pelo seu comandante. Infelizmente, os amigos perceberam que John tinha razão, mas não queriam ir embora.
A cabeça dos guardas parecia vazia, como se este fosse o último encontro. O personagem principal despediu-se e correu para casa. Tinha muitas saudades dos amiguinhos. Emily não esperava que o senhor regressasse rapidamente. Foi informada de que ele estava detido e ficou muito perturbada. A menina atirou-se de alegria aos pés de John. A raposinha rodopiava por perto, abanando o rabo fofo. O Supremo Lorde Demônio caminhou por um prado florido e perguntou ao chefe da guarda sobre a luta dos seus alunos. Este ficou surpreendido com a decisão do terceiro de salvar a vida do seu concorrente em vez de o matar. Sullivan recordou o pequeno Ray, que era uma criança muito inteligente, mas não gostava de estudar. Por isso dominou apenas um ensinamento mágico, sem aperfeiçoar as técnicas de combate. Quando o quarto aluno cresceu, não continuou a aprender novos conhecimentos, aperfeiçoando apenas a arte dos venenos. O senhor compreendeu que para sair do coma eram necessários poderes e técnicas especiais, que o aluno, ao contrário de John, não possuía, pelo que o seu regresso ao trabalho era quase impossível. Um belo dia, a personagem principal foi visitada por um convidado. Patrícia veio falar sobre o sucesso da sua ala e pediu a John que examinasse pessoalmente a menina e iniciasse a sua recuperação total. Como acordo, o mestre em educação prometeu atender a qualquer pedido do mestre. O jovem tentou recusar, mas a senhora foi persistente. Era necessário decidir a data da viagem. João não sabia como realizar o seu único sonho de liberdade. E ao saber que no próximo mês, um comboio iria viajar para o estrangeiro em busca de mercadorias raras, aceitou ajudar. Já sabia que Patrícia era a responsável pela formação do destacamento. Bob empenhou-se no autoaperfeiçoamento. Após a última missão das autoridades, amadureceu significativamente e adquiriu novas competências e conhecimentos. O chefe dos guardas recordou o encontro com o senhor e não conseguiu acalmar-se. Ficou muito apegado ao jovem. E não conseguiu perceber de onde é que o jovem tirou tanta sabedoria e experiência, notando mais uma vez para si que antes do coma era uma pessoa completamente diferente, gananciosa e pouco bondosa. Um colega distraiu o guarda dos seus pensamentos tristes, informando-o que o chefe da guarda judicial estava à sua procura. O jovem dirigiu-se ao comandante. A ordem surpreendeu o experiente combatente. Foi necessária a criação de proteção adicional para o comboio por parte dos guardas dos juízes, para além do habitual destacamento de segurança que estava em todas as viagens. A casa de Patrícia acolheu hospitaleiramente a personagem principal. John e a anfitriã entraram num quarto espaçoso e luminoso, no qual uma beldade estava deitada na cama. Era Elizabeth, a pupila do mestre. Apesar da sua idade muito jovem, a menina pertencia à casta da iluminação e liderou um grande número de direções para lá. Um bloqueio repentino e desconhecido colocou-a na cama durante vários meses. As recomendações dadas há algumas semanas pelos jovens conseguiram recuperar a consciência. A senhora conseguiu levantar-se e dominar algumas técnicas. John estudou cuidadosamente a energia interior da jovem. O sangue estava misturado com veneno. Patrícia viu os fluxos de pura energia que emanavam do seu convidado e acreditou no sucesso. O terceiro cavalheiro tentou retirar do corpo da menina substâncias nocivas que estavam nela há vários meses e que lhe estavam a matar a vitalidade. O sangue começou a escorrer do nariz, o que era um bom sinal. Vários dias de treino deram resultados positivos. A menina estava consciente, conseguia falar e o treino ativo fortaleceu rapidamente os seus músculos. Elizabeth melhorava a cada dia. Não tinha perdido a memória e as capacidades anteriores e já queria iniciar as suas funções. John anunciou o seu preço. Pediu, secretamente a todos, para ser incluído no comboio que viajava para além das fronteiras do estado. O mestre de educação ficou furioso. Era impossível fazê-lo. O jovem convenceu-a de que tudo era possível. O acordo deveria acontecer, uma vez que tinha cumprido a sua tarefa de salvar a menina aos seus cuidados. Patrícia compreendeu que era quase impossível colocar uma pessoa num comboio sem o conhecimento dos governantes e da segurança. John insistiu no seu pedido. O mestre, depois de pensar, concordou e pediu tempo para se preparar para a difícil tarefa. Depois de se despedir, John preparou-se para regressar à casa e preparar-se para uma longa viagem. Antes de partir, a personagem principal foi ver a rapariga. Elizabeth ficou surpreendida com a chegada de um jovem desconhecido. O terceiro senhor apresentou-se
e disse que a Bela devia a sua salvação aos seus esforços e conhecimentos, e agradeceu ao jovem. A energia que emanava da ala do mestre era semelhante à do protagonista. Sentia o seu poder e sabia do que ela precisava. John mandou a menina treinar. Ela teve de recuperar imediatamente após um longo período de descanso. Patrícia estava muito preocupada se Elizabeth conseguiria lidar com a carga pesada. A dona da casa tentou proteger a menina das preocupações, mas o caráter da sua pupila era mais forte do que o aço. A Bela sentiu-se bem e insistiu em deixá-la trabalhar e acompanhar o comboio, que deveria partir dali a 10 dias. Era impossível impedi-la. O tempo passou rapidamente e o grande destacamento partiu numa longa viagem. Na carruagem, juntamente com o representante do iluminismo, estava um jovem modesto usando um grande chapéu de palha que lhe escondia o rosto. O caminho foi longo, mas João tinha 2 lugares recônditos no estrangeiro, onde tudo estava preparado para uma longa estadia, onde queria ir para ganhar dinheiro e ser livre. Elizabeth ficou surpreendida ao saber que o terceiro cavalheiro viajava com ela, mas o seu patrono insistiu. John tentou não sair da carroça. De repente, a carruagem abrandou e ouviram-se novas vozes. O personagem principal ficou tenso. O cheiro familiar de energia circulava algures nas proximidades. O comboio dirigiu-se até as portas da cidade e parou brevemente. O jovem ouviu a voz do seu companheiro a cumprimentar os guardas da coluna e a dar instruções a OS seus guardas. John não esperava encontrar ninguém que conhecesse, muito menos um velho amigo. Isso arruinou completamente os seus planos. O personagem principal ficou chocado. Não sabia o que fazer. Elizabeth não conseguia compreender o que tinha acontecido e por que é que o seu companheiro de viagem tinha mudado tanto. Não foi difícil para John adormecer a menina ainda debilitada e cansada da estrada. Bob passava por uma carroça fechada quando ouviu uma voz baixa a chamá-lo. Sabia exatamente a quem pertencia e não conseguia acreditar no que ouvia. O cavalheiro cumprimentou e pediu ao amigo que mudasse para um tom secreto. O chefe da guarda não ficou menos surpreendido com o encontro do que o seu companheiro, que pediu para não contar a ninguém sobre a sua presença. O comboio partiu, as estradas da cidade terminaram e, em seguida, matagais, serpentinas de montanha e passagens estavam à frente. Numa grande gruta, o antigo comandante dos demônios de sangue de aço, Thompson, montou o seu esconderijo, que decidiu separar-se da fortaleza e ganhar dinheiro com os roubos. O seu esquadrão era pequeno e o seu vice ofereceu-se para levar animais como parte. O impiedoso assassino sabia que um feriado estava a chegar ao império vizinho e planeou roubar o comboio que comprava mercadorias para a grande celebração. Eram necessárias forças adicionais, mas a visão de um bando de demônios com roupas de lobo a comer tudo à sua passagem irritou o comandante. Uma coluna de carroças deveria passar nas proximidades dentro de alguns dias, e Thompson estava a considerar um plano de ataque. Elizabeth dormiu 2 dias. Quando abriu os olhos, o terceiro cavalheiro estava sentado como sempre. A menina estava assustada. Não esperava que John lhe fizesse aquilo. A Bela manifestou indignada às suas queixas. A personagem principal acalmou-a. O Salvador referiu-se a um corpo enfraquecido e à necessidade de descanso para uma recuperação completa. O jovem ofereceu um lanche a Isabel, oferecendo-lhe modestos mantimentos. A carruagem andava devagar e era hora de almoço. O amigo ruivo, sentindo um saboroso fornecimento, saiu debaixo do assento. A menina ficou surpreendida. Era a primeira vez que via uma cria de raposa como animal de estimação. O bebê olhou atentamente para o estranho e continuou a roer a carne. A coluna parou para um breve descanso. Os parceiros conheceram-se e afastaram-se das pessoas, mudando para uma linguagem segura que tinham dominado na floresta perigosa. John não compreendia por que razão um comboio comercial comum necessitava de proteção adicional de guardas de elite. Se existia um destacamento de segurança que acompanhava constantemente todas as viagens. Bob entregou ao cavalheiro um documento secreto que tinha recebido do comandante juntamente com a ordem para prosseguir a missão. Enquanto estudava o importante documento, a personagem principal começou a tremer cada vez mais. Dizia que um dos piores criminosos e o mais velho da Aliança Celestial de Demônios e Assassinos planeava tomar o comboio Pacífico. A simples menção deste monstro fez John recordar e reviver o terrível passado. O jovem não conseguia acreditar que algum dia seria capaz de reencontrar o seu inimigo jurado. Foi William, o mesmo chefe da Aliança das Fortalezas das Artes Marciais e senhor das tropas de sangue de aço, quem matou todos os mestres
fazendo de John um assassino impiedoso, a quem prestou 30 anos de serviço e de quem tentou escapar naquela noite fatídica. A personagem principal lembrou-se para sempre da última conversa. O jovem mestre avisou o seu parceiro que o chefe mercenário era astuto e impiedoso. O comboio partiu, fez-se silêncio na carroça. John não conseguia acalmar-se devido à enxurrada de recordações. Elizabeth não compreendeu o que aconteceu ao seu companheiro de viagem. Estava muito triste, simplesmente a tremer. O personagem principal tentou acalmar-se, mas a última noite da sua vida anterior estava diante dos seus olhos. A raposinha, sentada nos braços da menina, apercebeu-se do estado do dono e agarrou-se a ele. Neste momento, um convidado entrou na distante casa do terceiro senhor. Kate perguntou à empregada: por que é que não via a amiga em lado nenhum há vários dias? Emily também ficou chateada com a sua ausência. John disse-lhe que ia sair para treinar. A espada da personagem principal, parada no seu lugar habitual, deixou o líder do esquadrão preocupado. Sem perceber o que se estava a passar, a rapariga ficou preocupada. Na paragem seguinte, enquanto esperava pelos que ficaram para trás, Bob alertou o comboio sênior para a possibilidade de um ataque. De repente, ouviram-se gritos à distância, fazendo com que ambos os comandantes da guarda estremecessem. Os combatentes do destacamento principal fugiram com gritos de horror, apoiando os seus colegas feridos. O chefe da guarda dos juízes avançou, tentando perceber o que se tinha passado. Uma das vítimas disse que o resto do comboio com mercadorias, transportando compras, foi atacado. O principal assassino era muito forte e hábil. Apenas alguns guardas conseguiram escapar e todos os bens adquiridos foram levados. O personagem principal, que ouviu toda a conversa, saltou furioso da carroça. Da base de transbordo, que servia de local de descanso permanente para o comboio numa longa viagem, restavam apenas muros por toda a parte. Thompson levantou-se e olhou para os troféus. A surpresa e um movimento tático ajudaram a derrotar os guardas, que se preparavam pacificamente para a viagem de regresso, pois o grosso do comboio já tinha saído de casa. O comandante do Sangue de Aço nem sequer recorreu à ajuda de novos auxiliares peludos, rodopiando e sedento por carne. O único guarda sobrevivente gemeu enquanto sangrava. O chefe dos assassinos lidou facilmente com o moribundo, que não foi ajudado por nenhum dos poderes mágicos do seu Senhor Supremo. O bestial e bruto Boyce, comandante do seu exército com presas, lembrou a Thompson a necessidade de alimentar o rebanho. Os monstruosos animais tinham fome e sede de sangue. Os corpos dos mortos serviam-lhes de presa fácil e de alimento. Os sobreviventes regressaram à base, avaliaram as perdas e enterraram os defensores. Elizabeth, como chefe do comboio, enviou a notícia do sucedido. Era necessário tomar uma decisão sobre o que fazer a seguir. O representante da educação sugeriu que os guardas encontrassem os bens e castigassem os ladrões e assassinos. A personagem principal pediu a um amigo que lhe desse uma arma. John disse a Bob onde os inimigos poderiam estar escondidos e aconselhou-o a ter muito cuidado. Um segundo depois, nuvens de pó permaneceram no cavalheiro. A magia da transferência rápida levou-o a um encontro com o seu ofensor de longa data. Numa fuga rápida, o jovem pensava num plano de vingança. O animal vermelho, como um fiel talismã, estava com o seu dono. Enquanto a matilha terminava os cadáveres ensanguentados, um convidado chegou ao parque de estacionamento de Thompson. O Elder George cumprimentou um conhecido comandante de fortaleza que cumpria as suas ordens há muitos anos. O chefe dos assassinos de Sangue de Aço contou ao chefe sobre um esquadrão de novos parceiros em pele de animal, dos quais claramente não gostou. O senhor da Aliança dos Assassinos cumprimentou Boyce e o seu temível gangue. George lembrou o Júnior que é preciso estar atento e amigável com quem está do seu lado, para que a situação não mude no outro sentido e os amigos não se tornem inimigos. A matilha de feras enviada para ajudar a Aliança da Fortaleza do Matagal Nublado era praticamente invencível. A pele era especialmente durável, e as presas e garras eram mais afiadas do que qualquer lâmina. O mais velho virou-se para Thompson. O principal objetivo do ataque era uma pequena coisa que seria retirada do comboio do assassino. O comandante do Sangue de Aço tirou cuidadosamente um pacote do bolso interior. O preço de um pequeno saco era dezenas de guardas inocentes a fazer o seu trabalho. Depois de desembrulhar o pacote, o mais velho olhou para a bola azul brilhante. Era um elixir mágico com um enorme potencial energético, com a ajuda do qual o vilão sonhava em tomar o poder de outros estados.
O chefe da Aliança Celeste despediu-se de Thompson, que há vários anos ambicionava o cargo de mais velho, e há muito se separou dos restantes representantes da fortaleza. A tarefa foi cumprida. O rival, semeando confusão e contando com uma forte equipa de assassinos, já não era necessário ao mais velho. A faca entrou pelas costas diretamente no coração do mercenário. Ao verem o corpo sem vida do comandante, os soldados ficaram confusos. Acontece que George conhecia Boyce há muito tempo. Entendiam-se com um só olhar, e foi recebida uma aprovação silenciosa. Os mercenários estavam indefesos contra o bando de monstros bestiais. Era impossível escapar-lhes. A pequena aldeia no meio da floresta estava cheia de guardas da Fortaleza das Trevas. A segurança do chefe da Aliança aguardava pelo chefe, relaxando ao sol. O mais velho afastou-se durante vários dias, informando todos que iria visitar o túmulo da sua mãe. Esta era a versão oficial da sua localização não muito longe das fronteiras do Império vizinho. Estava tranquilo e calmo. Os lutadores treinavam e relaxavam. De repente ouviu-se um rugido atrás das casas. As árvores da floresta tremiam, como se estivessem debaixo de uma forte tempestade, embora não houvesse vento lá fora. A fonte dos sons era John voando como uma flecha nos arredores da aldeia. O ataque foi tão inesperado que ninguém teve tempo de pegar numa arma. Não vendo quem procurava, a personagem principal tentou descobrir para onde tinha desaparecido o mais velho. A versão da visita ao túmulo parecia pouco plausível, mas os guardas não estavam a par dos planos do seu mestre. Frustrado, João saiu novamente em busca do inimigo. Devia estar algure esperto, uma vez que saiu sozinho. George e o Senhor da Fera estavam à beira do precipício. Os líderes observaram enquanto a matilha lidava instantaneamente com o esquadrão de Thomas, que se tornou um fardo desnecessário para todos. Os rapazes elogiaram os seus lutadores peludos. O mais velho entendeu que era melhor ter guerreiros tão perigosos ao seu lado. Já estava a fazer planos para os usar. Nos seus sonhos, o chefe da Aliança Celestial tinha o trono do Lorde Demônio Supremo. Um dos monstros anunciou a aproximação do inimigo. Um pequeno destacamento do culto divino apareceu ao longe. Os defensores do comboio seguiram o rasto sangrento dos criminosos. O líder deu ordem à matilha para lidar com os estranhos. Os guardas do comboio, juntamente com os guardas dos juízes, moviam-se com cautela entre as rochas e as árvores, esperando um ataque a qualquer momento. Ao verem o inimigo, Bob e Elizabeth ficaram confusos. Centenas de olhos brilhantes olhavam para o grupo de lutadores de cima das rochas. Os animais rapidamente correram para atacar. O chefe dos guardas tentou defender-se sem sucesso, mas a sua forte espada de aço não conseguiu penetrar na poderosa pele dos monstros. Elizabeth utilizou bolas mágicas de relâmpagos de gelo. O resultado foi muito insignificante. O número de animais aumentou. O número de guardas diminuiu rapidamente. Bob mudou as táticas de batalha, mas as forças eram desiguais. A rapariga lançou incansavelmente faíscas geladas sobre os monstros que se aproximavam. O congelamento parou os lobos, mas a energia gasta exigiu restauração. Os amigos perceberam que tinham de recuar para salvar os restos do destacamento. O inimigo era mais forte e superava significativamente os guardas. Bob deu a ordem para usar uma técnica giratória que pudesse prender os animais e criar uma parede impenetrável. O método invulgar de defesa obrigava os animais a parar, o que lhes dava tempo para reunir forças. O mais velho assistiu à batalha de cima, percebendo que lutar era inútil e que o inimigo não tinha qualquer hipótese. A personagem principal ouviu os sons de uma batalha distante e correu para resgatar. Os monstros bestas passaram novamente à ofensiva. Elizabeth tentou de todas as formas lutar contra as enormes presas que brilhavam diante dos seus olhos. A menina tinha cada vez menos energia para a magia. Reunindo todo o seu poder restante, Bob utilizou a técnica da onda de choque, que lhe permitiu reduzir o ataque do inimigo. O aumento do campo de força gasto praticamente tirou a cabeça dos guardas do juiz entre o número de lutadores que nem sequer conseguia manter de pé. Elizabeth deu o comando AOS sobreviventes. Estes precisavam de recuar com urgência para se protegerem. Os animais chegaram muito perto. Já não havia hipótese de escapar deles. O chefe da aliança e o líder da matilha observaram de cima enquanto as fileiras dos defensores se dissipavam. Decidido a mostrar todo o poder do Reino Peludo e finalmente derrotar as tropas inimigas, Boyce correu para a multidão de lutadores. Bob, que estava no caminho do monstro, foi levado por uma corrente de energia brutal e caiu. A menina tentou proteger a sua assistente. Bolas de tempestade de gelo voaram em direção ao inimigo, uma após outra. O líder dos predadores defendeu facilmente os golpes.
Um enorme punho caiu sobre a frágil representante da iluminação. Apenas conseguiu agrupar-se um pouco, o que a salvou de uma fratura na coluna. Os rapazes seguravam a pobre Elizabeth pelos cabelos. A rapariga não se conseguia mexer. Os animais aproximaram-se, antecipando uma presa fácil. Um dos guardas do destacamento do comboio ordenou ao bandido que libertasse a senhora. Num instante, a cabeça do defensor desapareceu na boca cheia de dentes do monstro. O chefe dos guardas, mal se levantando após o ataque do chefe lobo, reuniu as suas últimas forças e atingiu o agressor com um raio mágico da sua espada. O líder da matilha bateu Bob nas rochas com um golpe poderoso. Elizabeth assistiu com horror à morte do seu protetor. O chefe da segurança judiciária não se mexeu. Boyce fez sinal AOS seus lutadores de 4 patas. Os monstros com presas preparavam-se para a última batalha. Toda a matilha de animais das florestas vizinhas se reuniu ao chamamento, preparando-se para a festa. Os lobos cercaram o pequeno grupo de guardas por todos os lados. O mais velho olhou para os últimos minutos de vida do elenco sem qualquer arrependimento. Uma batalha desigual recomeçou. A força e o número de monstros peludos superavam o inimigo milhares de vezes. O Bob tentou levantar-se novamente. Elizabeth, juntamente com os guardas, lutou contra os ataques dos animais. Olhando em redor, a rapariga conseguiu perceber atrás de si uma grande sombra de um monstro, preparando-se para atacar. Faltava apenas um momento. A espada voadora salvou o chefe do comboio da morte iminente. O lobo ficou sem fôlego, o seu sangue a correr num riacho. John chegou a tempo, mais uns minutos, e restariam apenas alguns ossos do esquadrão. A arma do protagonista funcionou incansavelmente. Raios mágicos atingiram monstros à distância. Os animais não conseguiram proteger-se do poder da energia. O terceiro cavalheiro, que veio lidar com um monstro em forma humana, encontrou uma manada inteira que precisava de salvar os lutadores. O jovem desafiou o líder para um duelo. Os olhos de Boyce ardiam de ódio. Aproveitando a trégua, Elizabeth e os restos dos guardas ajudaram os feridos e restabeleceram energias. Do alto do penhasco, o mais velho olhou perplexo para o jovem que detinha os monstros e se preparava para a batalha com o líder do covil da fera, sem compreender como isso poderia acontecer e quem era este herói. John levantou os olhos e uma onda de ódio atingiu George. O velho sentiu de repente o cheiro de sangue. Enquanto a batalha desigual prosseguia, a mestra em educação recebeu em sua casa um ilustre convidado. A primeira pessoa do Império, o general de estratégia Franklin, visitou o seu subordinado. Patrícia ficou surpreendida com a visita inesperada e um pouco assustada, sem perceber o que devia a uma pessoa tão famosa e sempre extremamente ocupada. O estratega-chefe não prolongou a conversa e perguntou imediatamente pelo terceiro cavalheiro. Franklin deixou claro que sabia da saída secreta do aluno de mestrado de comboio para o estrangeiro. O general procurava saber como era o candidato a um alto cargo, de quem se tem falado muito ultimamente e cujo nome aparece constantemente em vários confrontos. A jovem convidou-o a encontrar-se com o próprio cavalheiro e a formar a sua própria opinião. Sem saber o que as pessoas importantes do estado diziam sobre ele, João preparou-se para a batalha final. Um dos monstros bestiais aproximava-se silenciosamente atrás da personagem principal, preparando-se para atacar. Os rapazes deram a ordem à matilha para se preparar para um ataque. De repente, uma pequena raposa com enormes olhos dourados saiu da roupa do jovem. O animal saltou para o chão das mãos do protagonista. O bebê sentou-se atrás do dono, como se estivesse a proteger as costas de um lobo furtivo. O monstro já estava muito perto e preparava-se para um lançamento mortal. O olhar da raposa vermelha hipnotizou o gigante peludo. De repente, a bolinha fofa e fofinha transformou-se num terrível predador cheio de dentes. O lobo tremia de medo. Uma onda de uivos penetrantes ecoava nas montanhas. As pessoas à volta não conseguiam ouvir este som estranho. O líder da besta perdeu a audição, como se estivesse paralisado há algum tempo. Fez-se silêncio. A raposinha olhou calmamente para o seu companheiro peludo, que não se conseguia mexer. O bebê sentou-se nas costas do lobo. O ataque falhou. Os rapazes tentaram voltar à forma anterior, mas os braços e as pernas não lhe obedeceram. John agradeceu ao amigo de 4 patas pela ajuda, certificando-se de que não sabia nada sobre o seu animal de estimação. Os animais fugiram, não havia onde esperar pelo apoio de Boyce. A batalha entre 2 mundos hostis já começou. A vantagem estava claramente do lado do protagonista. O líder da matilha não conseguia perceber de onde vinha este jovem desconhecido, que sabia lidar com o fluxo de energia com tanta habilidade e manejar uma espada com mestria. Foi necessário acabar com a feroz batalha.
Jon reuniu toda a magia dos portões celestiais e brandiu a sua lâmina. A cabeça do líder bestial, de olhos bem abertos, rolou por entre as rochas. O mais velho que assistiu à batalha lamentou a perda dos seus aliados peludos e decidiu que estava na altura de deixar a rocha e regressar ao seu esquadrão. O jovem percebeu que o plano do inimigo era o momento de se vingar do seu antigo mestre. Com um salto, a personagem principal superou a altura e viu-se ao lado de George. Foi necessário neutralizar imediatamente o inimigo. O mais velho era um lutador experiente e repeliu o ataque do jovem desconhecido. As forças de ambos os lados eram aproximadamente iguais. O chefe da aliança usou o seu movimento mágico favorito. Jon lutou contra as correntes de vórtice do martelo lunar. Todos os ensinamentos e habilidades mágicas adquiridos na floresta de bambu, combinados com as refinadas técnicas de artes marciais de Jon, foram úteis para derrotar um antigo inimigo que tinha privado o protagonista dos seus amigos e da vida. O velho não conseguia compreender como é que o estranho conhecia as antigas técnicas secretas e por que o queria morto. O sentimento ardente de ódio no olhar do protagonista falava da sua firme decisão de matar. George não conseguia acreditar que algum miúdo o pudesse derrotar. O demônio mais poderoso e insidioso de toda a aliança. O jovem resistiu a todos os ataques do mais velho. Invocou todo o poder do céu e da terra. Tão grande era o sentimento de ódio e sede de vingança do seu antecessor pelos longos anos de serviço e pelo sonho não realizado de liberdade. Poderosos fluxos de energia do protagonista não permitiram que o velho se mexesse e enfraqueceram as suas mãos. Jon saltou alto e desferiu um golpe decisivo no inimigo. A espada atravessou todo o corpo do inimigo, cortando-o em duas metades. No último segundo, a personagem principal percebeu que tinha usado demasiado potencial de forma irrefletida e caiu inconsciente. As perdas do esquadrão foram pesadas. Os restantes combatentes recolheram os artigos roubados e prepararam-se para a viagem de regresso. Os dois principais representantes do governo sofreram muito em batalhas desiguais com os criminosos, mas sobreviveram. Bob deu à menina a cápsula de recuperação que os guardas dos juízes receberam antes da missão, embora ele próprio não precisasse menos de tratamento. Elizabeth agradeceu ao bravo guerreiro por tudo. O bebê ruivo que ladrava baixinho atraiu a atenção de quem conversava. A raposinha parecia estar a chamar algures e Bob correu atrás dela. Por fim, o animal parou e o chefe da guarda judicial viu uma imagem inesperada. O senhor estava inconsciente no chão. Ao seu lado estava o corpo do mais velho da Aliança Celestial de Demônios e Assassinos, cortado em duas partes. A viagem de pesadelo acabou, mas nem todos regressaram a casa. Patrícia tentou consolar a sua pupila, convencendo-a de que as suas ações estavam corretas. Bob relatou a tarefa não cumprida de proteger o comboio ao comandante dos destacamentos de guarda de juízes. O gerente entendeu que a culpa não era do chefe de segurança, mas deveria puni-lo pela perda dos colegas. O jovem foi temporariamente excluído das fileiras da guarda e enviado como guarda-costas do terceiro mestre por tempo indeterminado. Fez-se silêncio na casa do personagem principal. Jon abriu os olhos e foi apanhado de surpresa. Estava novamente deitado na cama, como há uns meses atrás. Uma raposinha feliz saltava por perto. O sonho de liberdade voltou a desmoronar-se. Quando o sócio encontrou o seu amigo exausto, ordenou que fosse carregado até a carroça e entregue em casa. O jovem chateado saiu para o quintal. Bob caminhou em direção à personagem principal, que falou sobre o seu castigo e a ordem do comandante. O jovem mestre ficou chocado. Foi necessário colocar um novo morador na casa próxima. A fuga foi novamente adiada. Emily preparou o pequeno almoço e os amigos sentaram-se à mesa. Bob estava alegre e agradeceu a criada pelos deliciosos pratos. Jon não tocou na comida. Ficou calado e pensativo. O jovem compreendeu que tinha adiado o seu sonho com sede de vingança e tentou analisar a situação com a perda de energia, o que poderia alterar o desfecho da batalha. Uma sorridente Kate foi visitar as amigas, levando consigo mais comida. Houve uma pancada no portão e os jovens ficaram desconfiados. Um homem desconhecido atravessava o quintal. O João pediu ao convidado que se apresentasse e ficou surpreendido ao saber que à sua frente estava uma pessoa muito famosa. Antes da chegada de uma pessoa de alto escalão, a personagem principal perguntou a Bob de onde trouxe a espada, dada após o seu exílio na floresta. O seu parceiro falou sobre um depósito de armas, que só pode ser acedido uma vez e não para todos. A informação sobre o armazém foi ouvida pelo general, que acabou por ser aquele estranho que prometeu ao dono da casa
aproveitar-se do seu estatuto e levá-lo até lá. A pedido do estratega, a personagem principal e ele ficaram sozinhos. Franklin disse que sabia da saída do terceiro cavalheiro do Império. John não escondeu esse facto. O objetivo da visita não era claro para ele. No caminho para a sala de armas, a personagem principal sentiu uma aura de mentiras emanadas do general e sacou de uma espada. John estava confiante em si mesmo e estava pronto para matar o alto funcionário se este não lhe dissesse a verdade. O convidado indesejado percebeu a firmeza nas palavras e no olhar do jovem e percebeu que não estava a brincar. A morte estava muito próxima. O general admitiu que queria conhecer pessoalmente o principal candidato ao trono, apoiado pelo governante, para desenvolver novas táticas de comportamento e soluções para os problemas do Estado. O personagem principal percebeu que a oferta de visitar o arsenal era apenas uma desculpa para o tirar de casa sem o apoio dos amigos e regressou chateado. O próprio Franklin ficou surpreendido com a sua gentileza e a viagem até ao armazém de raios celestiais continuou. A enorme sala estava cheia de todo o tipo de armas. Era um lugar especial que nem todos os membros da sociedade podiam visitar. Mesmo os herdeiros não podiam vir aqui mais do que uma vez. O estratega esperou do lado de fora e ficou surpreendido ao ver John sair do portão com várias espadas, explicando que não houve conversa sobre o número de unidades, e como esta poderia ser a única viagem à sala secreta, fez provisões para o futuro. O jovem tinha razão. Tive de concordar com os seus argumentos e permitir que levasse todos os itens selecionados. Bob encontrou-se com o senhor no pátio. Assustou-se com a visita do ilustre convidado. Vendo a escolha do dono, o guarda-costas ficou chocado. Cada espada tinha a sua história e significado antigo. Estas eram algumas das melhores lâminas do armazém. O jovem não se esqueceu do seu companheiro e trouxe de presente uma espada pesada de lâmina larga. Uma pancada no portão voltou a assustar os sócios, avisando o dono da casa sobre a ordem do governante para chegar ao templo principal. O sumo sacerdote era surpreendentemente bondoso e falador. O professor ficou satisfeito com os sucessos e vitórias do seu melhor aluno e, como presente, presenteou-o com uma lição e manuscritos sobre como melhorar os ensinamentos mágicos que João estudou no bambuzal. O primeiro guardião do Império pediu inesperadamente ao general que o aceitasse pela primeira vez. Falaram do terceiro aluno. O estratega confirmou a opinião do mestre em educação de que se trata de uma pessoa extraordinária, digna de respeito e atenção. Após comunicação com o mestre, a personagem principal foi visitada pelo chefe do Palácio da Justiça. O seu pedido era que fosse necessário ajudar a encontrar e deter o assassino. Tudo se complicou pelo facto de ser representante de uma posição elevada, que não podia ser eliminada pelas autoridades judiciárias. John não gostou de falar com Ted, recordando desentendimentos passados, mas prometeu ajudar e foi ter com Patrícia para obter informações de que o principal festival do ano estava a chegar, o que precisava de ser aproveitado para apoio de inúmeros moradores e convidados do feriado. O mestre em educação recolheu informações sobre todos os convidados e transmitiu-as à personagem principal. As ruas da capital estavam lindamente decoradas com lanternas brilhantes. Multidões de convidados caminhavam pelas ruas. John e os seus amigos também compareceram à festa. Tendo esperado que um destacamento do clã de lâminas afiadas chegasse à praça central, o terceiro cavalheiro saiu ao encontro e cumprimentou o chefe de uma grande família. Alan ficou insatisfeito com a paragem e ficou ruidosamente indignado. John perguntou na presença da multidão para responder a uma pergunta. Ao saber que se tratava do discípulo do governante, o pai da família cumprimentou o jovem, respondendo com relutância à sua complicada pergunta sobre o dever para com o império e a proteção da lei e da ordem, independentemente das circunstâncias, mesmo que o criminoso fosse o seu filho. Os dois filhos de Alan seguiram o seu antepassado, lançando olhares de ódio na direção de John. O mais velho cheirava a dezenas de mortes. À noite, Bob e a namorada regressavam de uma taberna quando um desconhecido os deteve. O demônio estava determinado e exigiu a espada mágica do guarda-costas do protagonista. O estranho usou habilmente as mãos. Não precisou de qualquer esforço adicional para nocautear os seus amigos, que não esperavam um ataque. A aparição de John salvou o líder do esquadrão e o guarda de um derramamento de sangue sem sentido. O poder demoníaco do tipo era enorme.
Só com a ajuda do conhecimento mágico foi possível enfrentá-lo e deter o criminoso, que confessou o assassinato de muitos inocentes no bairro. Este era o filho mais novo do chefe da Ordem das Lâminas Afiadas. Mas o executor dos ritos de execução demoníaca era o irmão mais velho, que ainda não tinha sido detido. O dono do tribunal agradeceu à personagem principal a sua ajuda. Apesar da hora tardia, o terceiro senhor dirigiu-se ao pai de família e forneceu uma lista de vítimas dos seus filhos. A conversa foi difícil. O homem não acreditou no que foi dito, acusando o jovem de brigar com concorrentes. Chegara o dia principal da festa, em que todos os que tivessem algum pedido ou problema podiam contar com o apoio do governante. A tenda com o Senhor Supremo foi transportada pelas ruas centrais da capital. Sullivan cumprimentou os seus súbditos. Moradores e convidados do feriado cumprimentaram o seu patrono. Alan, que não dormiu durante toda a noite, ouviu a ordem do governante para incluir o filho mais velho na equipa de alunos e fez um discurso. O líder do culto divino dos demônios convidou o chefe do clã ao templo e chamou o terceiro aluno. Alan deixou o santuário. E o omnisciente Sullivan tentou compreender o aluno porque é que este sugeriu ao pai angustiado, que defende os seus filhos até ao fim, uma saída digna para preservar a honra da ordem. O Senhor Demônio Supremo olhou para o seu aluno, cujos pensamentos e ações não conseguiu prever completamente, perguntando-se o que estava escondido na cabeça do jovem, o que a pequena raposa tinha a ver com todos os acontecimentos e que mudanças estavam para vir no futuro próximo. A personagem principal não tirava os olhos do professor, sem imaginar como lidaria com os filhos de Alan, o que o esperava pela frente, se conseguiria realizar o seu sonho acalentado e tornar-se livre, ou se estava destinado ao trono do poder.